Porque geralmente o planejamento do ano não funciona. Eu trouxe aqui um conjunto de coisas que vocês provavelmente também podem ter a chance de fazer o bingo, ou escreva aí no chat quais são as dificuldades que você tem. Por que o planejamento geralmente não funciona? O primeiro erro, a gente está ali na parte das resoluções de ano novo. Né? Sabe aquelas metas que a gente faz de ano novo que depois nunca revisita? Vou começar a academia, mas me exercitar todos os dias. Aí a pessoa escreve ali no papel as metas dela para 2025. Vou ler mais livro, vou dormir mais cedo, vou me dedicar mais aos estudos, vou ser uma pessoa positiva e feliz, vou mudar de vida, vou começar um negócio. E aí coloca ali um monte de coisa. Comenta aí se você já não fez isso e depois nunca mais revisitou essas metas e deixou ali passando. Isso é muito comum, quem nunca, né? Hashtag quem nunca. E aí, qual que é o problema dessas resoluções de ano novo que a gente nunca revisita? É uma coisa que a gente só checa uma vez e esquece dessas metas, então isso é um erro que acontece bastante. Para que a gente consiga ir executando isso, a gente precisa constantemente ter contato com essas metas. E aqui eu estou falando metas, gente, mas são só nomenclaturas, tá? Você pode chamar de várias outras coisas, aqui eu só estou comentando desse jeito, mas não tem, assim, um conceito específico, tá? Mas e até vou falar uma coisa sobre isso que eu separei. Eu estou separando as perguntas aqui para o final, mas teve uma pessoa que perguntou: eu tenho dificuldade em saber a diferença entre projeto, objetivo e meta. Não importa. Sim. É isso. O que importa é você tem algo que você quer fazer. Se você quiser chamar isso de, sei lá, trololó, você pode chamar, entendeu? A gente usa os conceitos, obviamente, né? A gente usa com a base científica desses conceitos e a gente vai explicar para vocês, mas não é isso que vai fazer a diferença no seu planejamento e na execução desse planejamento. Não é o nome que você dá. Então, assim, a gente coloca o nome muitas vezes para a gente ter uma noção de tempo até, tipo, em quanto tempo pretendo fazer isto, mas não é isso que faz diferença. Boa. Uma das coisas que faz parte do processo de organização é você constantemente entrar em contato com essas coisas que você deseja atingir para que você vá fazendo os reajustes. Então, lembra lá dos princípios que a gente acabou de recapitular? A gente vai reajustando para poder conseguir fazer essas mudanças que são necessárias para lidar com imprevistos, para lidar com coisas que estão fora do planejado e, às vezes, para mudar completamente, deixar de fazer aquela meta ou então mudar a expectativa. Você às vezes acha que conseguir atingir X nível e você tem que fazer metade daquilo, tá? Isso também tem a ver com o segundo erro, né, do porquê que dá errado, é de a gente ter expectativas irrealistas. Então, quando a gente está colocando no papel, você vai fazer uma primeira versão, né, voltando aqui o slide, essa seria a primeira versão do que você quer, mas depois a gente vai refinando isso para ver se isso é possível atingir em um ano. Então, muitas das coisas... Peraí, olha só, foi exatamente o que a Lívia comentou aqui. Ela falou, o problema dessas resoluções é o que fazer com elas depois, onde organizar, como fazer a coisa vingar. Viram projetos, hábitos, tarefas? Às vezes não é tão claro. É exatamente por isso que acaba não dando certo, porque não tem clareza, Lívia. É isso que a gente vai aprender a fazer. Então, a gente está mostrando aqui por que só ter resoluções não é o suficiente. A gente tem que pegar essas resoluções e obter mais clareza justamente para conseguir organizar e ter um plano de ação. E aí, o terceiro erro é não pensar em um plano de ação concreto que está ligado ali com o que a gente acabou de falar. Esse plano de ação a gente vai aprender hoje como fazer, né? É uma versão ali... inicial, e depois a gente vai refinar isso cada vez mais com o conteúdo da aula de sexta-feira, mas a gente vai começar hoje. A motivação, ela não se sustenta ao longo do ano por vários motivos, que também é um dos é o quarto motivo do porquê isso dá errado, né? Essas resoluções de ano novo dão errado. Porque se você não revisita isso, ou você esquece, ou aquilo perde o sentido, não funciona mais, ou surgem várias outras coisas no meio do caminho, que é o famoso apagar incêndio, que tudo isso vai sendo deixado de lado. Então, para a gente ter a noção do que é possível fazer ou não, a gente precisa desenvolver essa habilidade de organização que você já está começando a fazer essa semana, para que a gente consiga fazer esses ajustes. Uma outra coisa é a falta de hábito. Então, a repetição, o constante contato, isso é uma coisa que eu falei na aula 1, o constante contato com a organização vai fazer com que você consiga fazer todos esses reajustes, desenvolver as habilidades que você precisa para
às vezes fazer uma mudança ali no formato que você está organizando um aspecto, entender o que está dando certo, o que não está dando certo, o próprio hábito de olhar a agenda todos os dias, de você selecionar ali as coisas que você tem que fazer na semana, fazer todo esse planejamento, isso é o hábito, e para isso você precisa ter contato. O principal aspecto para você desenvolver um hábito é primeiro você ter esse contato frequente. Então, eu continuo acompanhando aqui a gente no Vida Organizada, né? Tem esse lembrete todos os dias de que é importante você desenvolver essa habilidade até que aquilo vai começando a acender uma chama em você e vai começando a te incomodar quando você não faz e aí você começa a agir. Isso foi uma das coisas que aconteceram comigo, constante contato com aquilo, e aí eu fico com vontade, eu fico doida, assim, mano, eu preciso fazer isso, já tô convivendo com isso há mó tempão e eu não tô colocando em prática, e aí eu me mexo para fazer. Pode ser que com você também seja assim. Sexto motivo do porquê dá errado, as prioridades conflitam. Surgiu uma coisa nova na frente dessas resoluções de ano novo e não tem como você colocar para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, tendo noção do que você quer, né, do que você almeja e do que você tem que obrigatoriamente fazer, você consegue fazer esse balanceamento do que precisa ser feito em cada momento. Às vezes também pode ser uma questão de ausência de suporte. Então, se você quer desenvolver, por exemplo, um hábito e você está muito sozinha nisso, né? Eu quero desenvolver o hábito de fazer exercício físico, mas eu sou uma pessoa que funciona tendo companhia quando eu estou fazendo alguma atividade. Isso também pode impactar no desenvolvimento daquele hábito. Você quer ter uma comunidade de pessoas ali com você, seja pessoas muito próximas ou até mesmo pessoas que você desconhece e você só está lá aprendendo, né, conhecendo essas pessoas. Então, isso também pode impactar ali no porquê que esses hábitos não são formados, né? Então, é importante ter esse senso de comunidade. Uma outra coisa que também é muito frequente que a gente ouve dos alunos é o medo de fracassar. Então, às vezes, a pessoa ela nem coloca as metas no papel, não coloca em prática, porque ela tem medo que dê errado. Mas como que vai dar certo se você não aplica? Tem essa questão e também tem outro aspecto que se der errado, o que é possível a gente fazer? Se der errado, não, né? Se não está atingindo de acordo com as suas expectativas, tem uma versão menor que a gente consegue pensar para atingir aquilo? Tem alguma coisa diferente que é possível fazer para não perder aquilo? E a gente pode fazer isso também através de uma reflexão que a gente tem quando a gente olha para essas resoluções de ano novo de forma estruturada, de forma que realmente faça sentido e que seja factível para trabalhar no ano. E até dando um exemplo sobre isso, Malu, eu lembro que um tempo atrás, eu acho que 2016 ou algo assim, eu me dei conta de que eu queria muito fazer mestrado. Só que naquele momento eu não tinha como fazer, eu não tinha condições financeiras de pagar por um mestrado particular na universidade que eu queria. Mas eu pensei assim, tá, eu não consigo fazer o mestrado agora, mas o que eu consigo fazer com relação ao mestrado esse ano? Então eu fiz um recorte disso. E daí começaram a surgir várias ideias, tipo, eu posso ir lendo os livros da área que eu acho que eu quero, eu posso pesquisar as universidades, eu posso conversar com pessoas que fizeram mestrado, eu posso pesquisar como que se faz um pré-projeto, ou seja, já era coisa pra caramba. Então eu tive um ano inteiro para pensar nisso tudo. Mesmo não entrando no mestrado, eu consegui fazer esse objetivo andar, fazendo outras coisas relacionadas. Então, eu acho que esse raciocínio ajuda a gente a tirar um pouco a sensação de tipo, eu estou num ponto X e tenho que chegar no ponto Y, mas eu estou muito longe de lá. Então, eu acabo ficando paralisada. Sendo que não, você pode ter ali algo que você já pode fazer e que vai te colocando no caminho e vai te dando essa sensação boa de que você está criando a vida que você quer, que você está focando com clareza naquilo que é prioridade para você. E o ponto 9 ali de abandonar tudo por ter mudanças no planejamento, a gente já falou isso com detalhes na parte das prioridades que conflitam, né? Então, é um aspecto assim que não é preciso abandonar tudo quando surge o imprevisto. É exatamente isso que a Thaís falou. O que é possível fazer diante do cenário que eu tô? E por último, a falta de recompensas imediatas.
Então, se você não consegue atingir aquilo que você quer imediatamente ou de uma forma muito rápida, isso desanima e aí você perde o interesse ou para de se envolver com aquilo, frustra. Mas é importante também pensar que essas recompensas vão demorar um tempo, especialmente quando a gente está falando de coisas que a gente quer ali para o final da vida, uma coisa que demora muito tempo para ser construído. Você vai mantendo ali o contato frequente com aquilo, vai vendo o que está dando certo, o que está dando errado, vai fazendo esse reajuste. E só o fato de você saber que você está tendo esses pequenos avanços, isso já ajuda bastante. Mas é que não é uma coisa que aparece assim... eu começo a fazer exercício físico amanhã e no dia seguinte eu já tô com o corpo que eu quero ter, com a disposição que eu quero ter. Não é assim. As coisas aparecem de forma lenta. E para você saber o que está mudando, o que está dando certo, se está tendo essas recompensas, você precisa revisitar esses objetivos, essas metas, essas resoluções de ano novo. Tá? Eu queria responder essa dúvida da Lígia aqui, porque ela tem bem a ver com o que a gente está falando, que ela falou assim, ó. O meu ponto fraco é o 4, motivação não se sustenta. Mas me parece que corrigir o erro 10, falta de recompensas, ajudaria, não? Eu vou responder com o seguinte exemplo. Você quer passar num concurso, e aí você promete a você mesma que se você conseguir estudar 3 horas hoje, você vai comprar uma pizza. Tem a ver uma coisa com a outra? Tipo assim, a recompensa pode até te ajudar a estudar para você conseguir cumprir essa meta que você se colocou. Só que o que traz motivação, uma motivação que se sustenta, não são essas pequenas recompensas, é um propósito maior. Então, é você refletir sobre, você quer passar no concurso, por que passar no concurso é importante. Tudo isso é o que vai te dar força nos momentos mais difíceis. Claro que a falta de recompensa ajuda com essas pequenas coisas do dia a dia, mas elas não resolvem o problema, entende? Não vão na raiz do problema. Só para comentar aqui essa pergunta da Lígia, que tem bem a ver com o que a gente estava falando aqui. E um outro aspecto que me lembra esse caso é... O pessoal fala assim, o meu é a questão de ter disciplina. Mas, pessoal, a disciplina não se forma se você não tem motivação, se você não tem ânimo para fazer aquilo. Então, a disciplina é só a repetição. Tem vezes que você está num dia ruim, você está de mau humor, que você não quer fazer aquilo, mas você faz mesmo assim. Porque tem uma motivação ali que está te movendo para fazer aquilo. É o motivo para agir. Então, a disciplina ela vem depois da motivação e não antes. Não é se obrigar a fazer, é você primeiro entender o porquê que aquilo é importante para você, para depois você começar a desenvolver essa constância que tem muito a ver com a disciplina, você fazer mesmo nos dias que você não queria fazer. E o que faz muita gente, é por isso que eu chamo de produtividade compassiva. Porque o que faz muita gente desistir de projetos de médio a longo prazo é achar que tem que começar com a disciplina. Então, se força uma disciplina, e assim, eu não estou dizendo que está errado. Tem gente que funciona assim. Tem gente que funciona falando, vou colocar na minha agenda que 6 horas da manhã, todos os dias, eu vou correr 200 quilômetros, vou atravessar o Atlântico a nado, vou voltar a praticar yoga e começar a trabalhar. Tomar banho gelado. Exato. Então, assim, tem gente que funciona assim. Mas o grande lance que a gente está falando e a produtividade compassiva não é você fazer menos coisas ou ter menos disciplina. É você encontrar a sua motivação antes, porque vai ser mais fácil você conseguir colocar qualquer tipo de técnica de disciplina acontecendo de verdade na sua vida. Porque só a técnica da disciplina não se sustenta, a não ser que você seja uma pessoa muito rigorosa e que funcione com disciplina. Então, você precisa se conhecer. Isso não é errado. O que a gente está propondo aqui é que você reflita sobre essa motivação para que você se ajude, né, naqueles dias mais difíceis em que só a disciplina talvez não fosse o suficiente.